Nós vamos falar então sobre sexualidade, as consequências, o que acontece com isso, e vamos falar também sobre libertação. Então, se esse assunto te chamar a atenção, eu te convido a assistir depois no final, não é? Ou procurar no vídeo, no YouTube, lá você assiste pastora Tânia Terese, coloca lá promiscuidade versus sexo, sei lá, e tem aborto, aulas sobre herança espiritual. Meu irmão, muita aula boa para você poder assistir e aprender a respeito daquilo que nós vamos falar um pouco aqui. E eu creio que Deus vai falar com você de uma forma muito poderosa, no nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá. Hoje em dia nós sabemos que a leviandade, não é, nesse tempo aqui, é um fato, meu irmão, e constituir pureza dentro da igreja tem sido uma coisa muito complicada. Não é? Eu pastoreio já há 17 anos, há 20 convertido, e eu tenho visto assim que os tempos de quando eu me converti para hoje têm sido absurdamente, as pessoas têm tido muito menos comprometimento com a palavra do Senhor, com aquilo que Deus tem para realizar na vida delas, não é? Então as pessoas têm se tornado levianas, pessoas sem seriedade, elas estão na igreja, mas não têm um compromisso com o Senhor. E o que nós vemos dentro das igrejas, e pessoas, meu irmão, que procuram por processo de libertações, homens que deveriam estar protegendo a sua família, orando pela tua família, guerreando pela sua família, batalhando em oração, em jejum, para que a tua família fosse transformada, eles estão perdendo tempo ainda praticando coisas que não agradam ao Senhor, não é? Fazendo coisas que o Senhor, Ele reprova de uma forma imensa. E a pessoa sabe que Deus reprova o que ela faz, mas ela não consegue encontrar forças para estar se libertando disso. Então, falar de sexo na igreja, não é, durante muito tempo foi um tabu muito grande. E ainda em algumas igrejas, se falar de sexo pode ser muito mal interpretado. As pessoas vão falar, falar de sexo na igreja e tal, não é? Mas a pergunta é, como se livrar daquilo que nos oprime quando eu não tenho com quem conversar? Porque um grande problema que nós temos acompanhado em quem ou com quem você vai conversar a respeito do processo que você passa, não é? A respeito daquilo que você pratica, daquilo que está oculto, que você sabe que você faz, mas não dá para conversar, porque como é que você vai confiar em uma pessoa? E lá no livro de Tiago, capítulo 5, 16, nos diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. E aí eu pergunto para você, né, meu irmão, vamos pensar, se esse texto ele está nos dizendo o quê? Que o pecado ele nos adoece, não é? Porque se você vai sarar, você sara do quê? De uma enfermidade. Mas ele continua dizendo, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então imagina a seguinte coisa, as pessoas perdem o tempo da sua vida assistindo pornografia, assistindo coisas que não agradam ao Senhor, tendo atos que não agradam ao Senhor sexualmente falando, não é? Então, metade dos homens que estão aqui nessa igreja nessa noite, eles já tiveram ou têm algum tipo de envolvimento com a pornografia. Metade. Então, isso são dados, nós temos estudado a respeito disso, e a maioria dessas pessoas, elas se sentem tão aprisionadas e não tem com quem conversar. Elas não têm, de repente, a liberdade de chegar para um irmão e falar assim, olha, eu preciso confessar uma coisa, eu sou uma pessoa que eu vejo pornografia, eu sou uma pessoa que eu tenho práticas de masturbação, eu sou uma pessoa que faço coisas que não estão no coração de Deus, mas é uma dificuldade muito grande. Por quê? Primeiro porque o camarada é homem, não é? E o homem é uma pessoa que ele é mais reservado, mais bruto. A mulher não, a mulher já chega e conversa e fala. Eu me lembro da primeira vez que eu atendi uma mulher. Nós ainda não estávamos trabalhando com processo de libertação e a gente pensa o quê? Que masturbação era uma coisa do quê? De homem, não é? A gente falava assim, você vê homem falando que masturba. E aí, de repente, sentou uma mulher na minha frente com a minha esposa. Nós estávamos ouvindo a menina falando e, de repente, ela falou assim, olha, eu quero confessar uma coisa para vocês, eu tenho um problema muito sério com pornografia e masturbação. Quando ela falou isso, meu irmão, eu virei até de lado, eu fiquei com uma vergonha tão grande, porque eu nunca tinha ouvido, não é, dentro da igreja que mulher masturbava. Eu falei assim, poxa, como é que pode isso? E aí quando nós começamos a trabalhar dentro desse processo de libertação, nós vimos que essa contaminação, ela acontece já de geração. Então assim, são coisas que aconteceram desde a tenra infância de uma criança,
não é? Quando acontece o abuso sexual, por exemplo, tem gente aqui que foi abusada sexualmente, que nunca falou, nunca tratou essa questão, porque sente vergonha, não é? Nunca teria coragem de falar para uma pessoa, um outro homem, falar, pô, eu fui abusado quando eu era criança, tal. Então o abuso sexual, ele desencadeia uma porção de coisas no indivíduo adulto. Quando criança, a pessoa olha e fala bem assim, um camarada que ele foi abusado, ele vai crescer, ele vai esquecer, aquilo vai ser apagado da memória dele. E por vezes até é apagado da memória. Mas o diabo atua no espírito do cara, na alma do cara. Tenta fazer com que aquele acontecimento lá de trás venha se repetindo, como pornografia, masturbação, sexo desenfreado, o camarada não consegue, adultério, ele não consegue ter uma vida correta diante do Senhor. Eu estava pensando com o Senhor essa semana, meditando nesse tema, nesse estudo, e eu falei assim, imagina Elias, um cara que orou, não é? Ele orou, pediu para o Senhor que não chovesse em Israel. De repente ele vai lá, ele mata os profetas de Baal, e Jezabel dá uma ordem dizendo assim, olha, amanhã a essas horas, façam-me os deuses pior se eu não fizer com Elias o que ele fez com os profetas de Baal. E Elias faz o quê? Ele corre, ele vai para o deserto. Pensa a seguinte coisa, Jezabel, ela não devia ser uma mulher feia, ela devia ser uma mulher bonita, e devia se vestir muito vulgarmente, não é? Apesar de ser uma rainha, mas a minha ideia, o meu pensamento, pelo texto, pela forma que ela manipulava o marido, eu fico imaginando como é que ela andava. E aí, pensando nisso, eu falei, imagina só Elias, se Elias estivesse nesse processo, não é, de ter que fugir da aparência de Jezabel, e ele parasse no deserto para poder se masturbar, por exemplo, pensando nessa mulher, na hora do terror, na hora do pânico dele, não tinha como. Então o homem de Deus, ele tem que estar envolvido com o Senhor integralmente, literalmente, ele tem que estar envolvido com o Senhor em todo momento, o pensamento dele tem que estar no Senhor, a vida dele tem que estar no Senhor. Pastor, eu até tento, mas tem hora que o negócio é estreito, a gente quando pensa que não, já aconteceu. Por quê? Porque existe uma porta aberta, não é, que foi aberta lá atrás, e nós vamos falar disso, mas eu creio que hoje o Senhor vai estar fechando essa porta na tua vida, e o nome de Deus vai ser glorificado. Então, quando nós falamos de relação sexual de uma forma bíblica, não é, daquilo que Deus ele permite, existem muitas controvérsias, pessoas que falam, por exemplo, a respeito que se pode tudo dentro de quatro paredes, que o corpo da mulher é do cara é da mulher, e aí pode fazer qualquer coisa, não é? Primeira coisa, o sexo ele serve como uma necessidade de vida com Deus, porque foi Deus quem criou o sexo. Diferente do que as pessoas pensam que de repente você fazer uma oração na hora de você coabitar com a tua esposa, não é? A pessoa pode olhar e dizer assim, não pastor, esse negócio não pode, como é que eu vou chamar Deus? Meu irmão, Deus vai estar lá. Então assim, para o negócio ficar aleluiado, para o negócio ficar punk, ficar bom, tem que convidar o Senhor, entende? Porque Ele vai estar de todo jeito. Então quando você ora, fala assim, Senhor, faz a nossa relação ser uma relação pura, uma relação santa, aonde que o Senhor vem operar de uma forma poderosa. Isso cria o quê? Uma vida com Deus. Não é? Lá no Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito assim, então formou o Senhor Deus do pó da terra, formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente. Segunda necessidade, sentido na vida. Gênesis 2,15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E a pergunta é a seguinte, cultivar e guardar. Quando nós começamos a analisar cada palavra que existe dentro dos textos, e você começa a pensar nisso, por que cultivar e guardar? Cultivar, porque eu cultivo e vou comer aquilo que eu estou plantando. Mas guardar por quê? Por que nós guardamos alguma coisa? Porque existe ladrão, certo? Amém? Então nós guardamos alguma coisa porque existe ladrão. E o ladrão ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Então ele tenta tirar. Você imagina só quantas pessoas, queridos, que elas não conseguem permanecer na igreja por conta desses pecados. Ela fala assim, para que eu vou ficar na igreja se eu não consigo abandonar o pecado? Eu oro, mas eu não consigo abandonar, eu não consigo largar de fazer isso. E ela acaba se desviando. Entende? Então assim, o ladrão veio para quê? Para roubar a tua felicidade em Deus, para tirar aquilo que Deus ele tem para a tua vida. A terceira coisa é uma necessidade de companhia. Deus disse, não é bom que o homem esteja só.
far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Gênesis 2:21. Por isso deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, tornando-se dois numa só carne. Durante muito tempo, eu questionava, não é? Eu falava assim, Deus, como é que pode? Eles falam que aquilo que uniu Deus não separa o homem, mas os advogados proclamam, eles fazem divórcios, esses advogados estão todos enrolados no dia do juízo, né? E eu pensava isso, porque eu achava que eles estavam separando o quê? O que Deus havia unido, que seria carne. Mas na verdade Deus não une carne, Deus une espírito, não é? E como é que essa unidade, essa união acontece? Através do ato sexual, entende? Então, por exemplo, aqui eu não sei quantos são casados, ou quantos de vocês que já tiveram mais do que uma relação sexual. Bom, quem aqui só teve casou virgem? Tem alguém que casou virgem aqui, só teve uma mulher? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem bastante, 10 pessoas que tiveram apenas uma mulher. Parabéns para vocês. Agora, quem aqui já teve mais do que 10 mulheres sexualmente? Então, vocês estão com um problema danado. Meu irmão. Por quê? Porque cada uma dessas relações sexuais que você teve, se você não desligar isso no mundo espiritual, você continua sendo um com essa mulher, mesmo hoje você estando casado. Por que existem muitos homens que continuam sonhando com outras mulheres? O cara é apaixonado pela esposa dele, ele ama a esposa dele de paixão, o cara é fiel, mas ele tem pensamentos promíscuos com outra mulher. Ele sonha com a ex-namorada, ele sonha com a outra, que ele fala, meu Deus, não sei nem como é que eu lembrei dessa mulher. Por quê? Porque existe traços dessa mulher, ligação de alma com esse homem. E precisa fazer o quê? O desligamento disso, porque ele se tornou uma com ela. Entende? Uma pessoa com ela. Paulo nos fala o quê? Que aquele que se deita com uma prostituta se torna um com ela. Então o sexo faz essa ligação. Sexo é bom, diga comigo, sexo é bom. Diga com força, sexo é bom. Não sei que você não goste, né, meu irmão? Vai que você não gosta, né? Aí não é bom. Mas para quem gosta, sexo é bom, não é? Dentro de um padrão santo, dentro de um padrão de Deus, dentro daquilo que o Senhor criou. Então Deus cria o sexo, e o diabo cria a perversão, não é? Eu não sei se você sabe, pastor Robson, mas tem muitos homens aqui que fazem sexo pelo lugar errado, meu irmão. Sabia? Sabia disso aí, meu irmão? Que tem homens que fazem sexo pelo lugar errado. E aí o cara pode olhar e falar assim, pastor, como é que é isso? Eu fui ministrar no Sul e eu descobri isso. Além dos atendimentos, nós descobrimos isso na igreja. Pessoas que têm relações sexuais de forma antinatural. Por exemplo, fazem sexo anal. Então, como eu disse aqui no começo, 50% dos homens que estão aqui, eles já tiveram algum tipo de envolvimento com a pornografia ou ainda têm. E a pornografia, ela traz alguns vícios, não é? Eu vou falar de 2 aqui bem rápido, só para você poder ter uma base. Então, por exemplo, a pessoa que ela é viciada em pornografia, a primeira coisa, masturbação. Uma das outras consequências, voyeurismo. A pessoa, ela não consegue ficar sem olhar uma mulher, ele brecha, fica olhando da janela, vê no carro, ele fica imaginando, olhando para aquela mulher. E como é que acontece isso, meu irmão? Na sua fase entre 5 e 12 anos, provavelmente esse adulto hoje, quando ele tinha entre 5 e 12 anos, ele sofreu algum tipo de abuso sexual. Ou ele foi aliciado, ou ele viu o pai e a mãe dele tendo relação sexual, porque às vezes o pai e a mãe pensam que o filho está dormindo, mas o moleque está ali acordado e tal. E o pai está tendo relação sexual junto com a sua mãe, e a criança está vendo, e aquilo desperta, meu irmão, nele. E aí ele vai correr para o banheiro, porque ele ainda é criança, ele vai masturbar, ou ele vai masturbar na cama, entende? E ele vai começar a desenvolver uma atividade sexual onde as entidades, os demônios vão começar a usar a vida dessa criança. E aí o cara vai se tornar um cara pervertido, ele vai começar sendo um cara que ele vai perder a virgindade cedo. Geralmente, os pais, não é, antigamente faziam o quê? Pegavam teus filhos para perder a virgindade, levavam o filho para perder a virgindade aonde? Na zona, não é? De meretrizes. Então assim, levava o moleque lá e falava, não, meu filho é macho, eu vou levar ele na zona, eu vou levar ele para aquele lugar. Ia lá, tinha relação com uma prostituta. Imagina só o tipo de espírito que entra nesse garoto com essa primeira relação sexual dele. Por quê? Porque o sexo ele foi criado por Deus para satisfação do homem, entende?
Deus, ele cria o homem, ele fala o quê? Far-lhe uma adjuntora que esteja como ao seu lado, que lhe seja idônea, que possa caminhar com ele. Então, o sexo fora disso é perversão, não é? Fora da aliança do casamento, ele só serve para perversão. E o diabo utiliza dessa poderosa ferramenta de Deus, não é? Que é o sexo, para fazer com que nós, homens, sejamos totalmente promíscuos, totalmente. Um dia eu estava atendendo um rapaz, ele havia adulterado e nós estávamos tratando, acompanhando o caso dele, fazendo todo o processo de libertação, de restauração da vida dele. E um processo de adultério é muito complicado para você fazer a restauração, porque é um processo que entre o casal às vezes leva de 2 a 3 anos, pode levar até 10 dias, não é? 15 dias, dependendo de como se perdoam, mas é um processo que marca muito o casal. E aí esse rapaz olhou para mim e ele falou assim: pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei assim: pode fazer. E ele me disse: o senhor não olha para a mulher na rua? Eu falei assim: não olho. Ele falou: não olha de jeito nenhum? Eu falei assim: não olho. Ele falou assim: poxa, quando eu crescer eu queria ser bom que nem o senhor assim. E eu olhando bem sério para ele, aí ele falou assim: como é que faz para ser assim que nem o senhor? Eu falei: é só olhar para você, irmão. Você olha para a tua vida, olha para a situação que você está, então não dá vontade de fazer. Então assim, nós somos exemplos um para os outros, entende isso? Quando você olha para um irmão caiu, Deus não permitiu que você enxergasse isso para você julgar esse irmão, porque você não é juiz dele. E quando você julga ele, você está fazendo o quê? Você está crucificando esse irmão que o Senhor Jesus morreu por ele. Então nós não somos juízes de ninguém, nós estamos para poder orar, abençoar, trazer uma palavra que possa modificar. A Bíblia é muito clara: se o irmão continua pecando, leva contigo 2 testemunhas, para que a palavra seja confirmada. Se ele não te ouvir, leva mais uma. Se ele não te ouvir, lança ele como gentil. Então assim, mas você tem que tratar. A primeira fase é o quê? É o amor, é você cuidar dessa pessoa, ensiná-la todos os caminhos, não é, do Senhor, para que o nome de Deus ele venha a ser glorificado. Amém, meu irmão? Então nós vamos falar um pouco sobre sodomia. Eu quero falar sobre a sodomia e depois eu vou falar sobre as heranças, como é que isso tudo acontece na vida de uma pessoa. Livro do Gênesis, capítulo 19, versículo de 1 ao 5, diz assim: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com eles, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma e Gomorra, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-nos aqui para fora, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas que tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. E disseram mais: como estrangeiro este indivíduo vem aqui habitar, e queria agora ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o varão, sobre Ló, e aproximando para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo, e fecharam a porta. Qual que era o problema de Sodoma? Não é? Era o homossexualismo. As pessoas, elas tinham o contato homens com homens. Quando você lê Romanos capítulo 1, versículo de número 26 em diante, você vai ver que Deus está tratando no Novo Testamento a respeito dessas coisas, dizendo assim: olha, o homem deixou de ter o contato natural com o qual ele foi criado, e agora começaram a se inflamar homens com homens, mulheres com mulheres, não é? E isso é o quê? Uma forma de o diabo humilhar a presença e a imagem do Senhor. Eu sei também que aqui muitos dos que aqui estão, além de sofrerem abuso, talvez em algum momento da tua vida você já teve relação homossexual. Não é? Era garoto, teve um cara lá que te deu uma grana, deu um dinheiro, e você foi lá, saiu com ele. Meu irmão, sabia que você fez uma aliança de alma com essa pessoa?
com esse cara, você tem um pedaço de alma de homem dentro de você. Por isso que é muito importante nós instruirmos os nossos filhos dentro daquilo que é bom, justo e honesto, dentro da palavra do Senhor, para que o nome dele venha a ser glorificado. Uma das perguntas, não é, que nós sempre temos que estar tratando dentro dos aconselhamentos é a seguinte coisa: pastor, sexo oral pode? Não é? É uma dúvida que a igreja tem, que muitas pessoas começam a praticar de uma forma totalmente desvairada. Então, assim, sexo oral pode? Depende, não é? Depende de como que é esse sexo oral, para que é esse sexo oral. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que o homem ele leva de 3 a 5 minutos para poder ter o ápice do seu prazer, não é, depois que ele começa a se relacionar com a sua esposa. Então você imagina a seguinte coisa: você tem de 3 a 5 minutos para você acabar uma relação sexual segundo a OMS, não é? Então o que você vai fazer? Você já vai cair matando? Não, meu irmão, vai namorar antes, entendeu? Vai dar uns beijos, não é? Pode sexo oral? Se o sexo oral ele não for para fim, ele não for para que você de repente faça o fim do teu sexo na boca da mulher que você está casado, aí não pode, dessa maneira não pode, não é? Mas se você é para carícia, só para tocar, meu irmão, pode. Deus ele não vai te condenar por isso, entende? O que não pode é você trazer a promiscuidade para dentro do teu casamento. O que é que eles falam? A palavra nos diz que seja todavia o nosso leito sem mácula, sem a promiscuidade. Quando o cara tem esse tipo de comportamento, ele está mostrando o nível de endemoniamento que existe na vida dele. Outra coisa que a pessoa fala: pastor, pode sexo anal? De jeito nenhum. Não pode de jeito nenhum. Sexo anal é a coisa que não tem como. Isso é sodomia. Entende? Então assim, a pessoa ela olha muitas vezes e fala assim: pastor, mas o sexo anal é o seguinte, o senhor tem que entender que em 4 paredes, se a minha mulher ela gosta, se a minha mulher libera, pode. Entende? Não pode, meu irmão. A pergunta é: o ânus ele foi feito para isso? O ânus foi feito para poder ter relação sexual? Não, Deus não criou para isso. Deus criou como uma fonte excretora, ele vai sair apenas, não é para entrar nada. Entende? Mas tem cara que quer ter relação sexual com a mulher e força a mulher. A ideia é: pergunta para tua mulher se ela gosta, se ela acha bacana. Entende? Se ela vai falar assim: ah, eu gosto. Ela não vai falar: não gosto, eu faço porque eu amo o cara. E a maioria dos casos que nós temos atendido, de homens que fazem, que têm esse tipo de comportamento, de fazerem sexo anal com as suas esposas, eles sofreram algum tipo de abuso sexual e inconscientemente é uma forma de eles maltratarem a mulher como fizeram com ele. Então assim, ele foi maltratado, violentaram ele, aí ele quer fazer a mesma coisa agora dentro do casamento. Não é a intenção dele, mas inconscientemente o diabo vem tratando da mesma forma. Vem humilhando, vem surrando o casamento desse cara, e o casamento dele não vai ser um casamento debaixo da proteção do Espírito Santo. Cada vez que uma pessoa ela tem esse tipo de comportamento sexual, ele abre portas, meu irmão, para que o diabo atue na vida dos filhos. Nós temos acompanhado casos de homens que têm esse tipo de vida promíscua, esse tipo de vida bagunçada, e quem sofre a consequência é o filho. O filho acaba sendo abusado sexualmente, a filha acaba sendo abusada sexualmente, e aí a pessoa não sabe por que é, e fala: poxa, pastor, eu estou na igreja, eu nasci na igreja, meu filho nasceu na igreja. Mas quando você vai mapear, você vai conversar com essa pessoa para poder entender o que acontece, a vida dessa pessoa, você vai perceber que ele tem um tipo de vida promíscua, uma vida que não condiz com a igreja de Jesus Cristo, entende? E aí o que nós precisamos fazer? Nos conscientizar: o que é que eu estou fazendo? Que tipo de família que eu estou construindo? Então, a mulher, meu irmão, lá no livro de Coríntios, capítulo 7, versículo 4 e 5, está escrito assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. E aí é onde eu falei, o cara chega e fala bem assim: ah, pastor, mas 4 paredes vale tudo. Não vale, meu irmão. 4 paredes vale você chamar a presença de Deus e falar assim: Deus, o Senhor aprova o que eu estou fazendo? O Senhor aprova aquilo que eu estou, da forma que eu estou tratando? E ainda diz assim o versículo: não vos desfraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por conta da vossa incontinência. Então assim, o cara que é casado, a mulher que é casada, não pode ter um tempo prolongado sem ter relação sexual.
Entende por quê? Porque o sexo é de Deus. Tem muita mulher, meu irmão, muita mulher que abre brecha, abre precedente no mundo espiritual para que o marido traia ela, mas não é uma desculpa para o cara trair. Mas nós temos visto, porque o cara fica 1 ano sem ter relação sexual com a mulher, 6 meses sem ter relação sexual com a mulher. Como é que esse cara vai se aliviar? Pornografia, masturbação. É fato. Entende? Por quê? Porque a mulher ela não está ali como ajudadora. E às vezes o cara também ele não tem entendimento. O cara quer ter uma relação com a mulher, ele quer bagunçar tudo, ele quer fazer como ele fazia antes de conhecer ao Senhor Jesus, não é? Quando ele não era cristão. Então ele acha que ele pode tudo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Aí não, meu irmão. Entendeu? Tem que pensar um pouco, falar assim, poxa vida, isso aí não dá certo, isso aqui Deus, o Senhor não está nesse negócio. Entende? Então antes de nós começarmos, eu quero entrar um pouco agora aprofundando a questão de heranças e falarmos da onde nascem essas raízes, para que você possa ter um aproveitamento maior disso. Então, antes de entrar nisso, eu quero te explicar alguns conceitos. Robson, na hora que der, você me dá um... Primeiro conceito que nós temos que entender, meu irmão, é que salvação é diferente de libertação. São coisas distintas. Uma pessoa ela pode ser salva, mas pode não ser liberta. E muitas vezes nós citamos João 8,32, João 8,36, não atentamos ao que de fato está escrito. João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade vos... E conhecereis a verdade vos... Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, olha só, a letra E, né, e conhecereis a verdade... A letra E é uma conjunção, ou seja, ela é um cognitivo lógico que diz assim, e também. Então, e conhecereis a verdade vos libertará. E também conhecereis a verdade vos libertará. Não é? Eu estou aqui na Manaim e o meu querido amigo Felipe também está comigo aqui. Não é? Então, ele está dizendo e também. Olha, tem uma condição atrás disso. Quando ele fala no versículo 36, ele fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Já o termo se fala do quê? De uma condição. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele está dizendo assim, olha, pode acontecer do Filho não te libertar. Por quê? Pode ter uma herança espiritual na tua vida, pode ter algo que esteja amarrando a tua vida, esteja impedindo você de alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida de uma forma plena, não é? Então, quando nós começamos a olhar e investigar a palavra de Deus, nós começamos a ter um tratamento diferente. Livro de Oséias, capítulo 4, e o versículo de número 6, assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Provérbios, capítulo 26, versículo 2, diz bem assim, meus irmãos, como ao pássaro vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Então pensa a seguinte coisa, muitas pessoas têm se preocupado dentro dos cultos de libertação, de algumas outras questões, com manifestação de entidade. A manifestação e a entidade, meu irmão, que manifestar na pessoa é o menor problema que existe na igreja, porque eles têm que obedecer o nome de Jesus. O que tem crente, meu irmão, com medo de demônio, com medo de entidade, sabe, com medo de por quê? Porque tem uma vida que não está regrada com o Senhor. Porque quando você está com a vida santificada em Deus, qualquer espírito tem que se submeter ao Senhor. Nenhum espírito pode resistir. Ele, na verdade, pode até tentar resistir. Você vai lá, ele manifesta, você fala, sai no nome de Jesus. E a pessoa olha e fala, não vou sair. Fala, você vai sair, porque está escrito. E aí você começa, queima Jesus, manda fogo nele. Vai queimando, do alto da cabeça, planta os pés. Daqui a pouco ele vai cair de joelho, vai gritar, porque o fogo do Espírito vai arder, meu irmão. Vai fazer com que essa entidade saia. E a minha pergunta para você é, maldição é de Deus ou ela é do diabo? De Deus ou do diabo? De quem acha que é de Deus? Levanta a mão. Quem acha que é do diabo, levanta a mão. Quem não acha nada? Não quer arriscar, né? Amém. A maldição ela é de Deus, meu irmão. O diabo não tem poder de amaldiçoar ninguém. Ele não tem autoridade. Quando você começa a ler o livro do Gênesis, a primeira maldição, quem é que faz ela lá no Gênesis? Deus amaldiçoa a terra, amaldiçoa a serpente, não é? Coloca uma sentença sobre o homem e sobre a mulher. Então eu quero dizer para você que nós não devemos nos preocupar com maldição, e sim com a causa. O que é que está escrito em Provérbios 26, 2?
A maldição sem causa não virá, mas se tem uma causa, ela virá sobre a vida da pessoa. A maldição, ela é um agente de Deus para corrigir aquilo que está errado na sua vida. Eu pergunto para você, quando você que tem filho, a febre é boa ou ruim? Boa ou ruim? Boa, não é boa? Por quê? Porque ela indica que existe uma infecção no corpo da criança ou no corpo do adulto, e quando você vai tratar, você toma remédio para a febre ou para combater a causa? A causa é a mesma coisa, a maldição. Então pensa na seguinte coisa, a maldição por sua vez, ela é boa ou ruim? Boa ou ruim? Boa, por quê? Porque ela está te dando um indicativo de que existe algo na sua vida que precisa ser arrumado. Pô, pastor, agora o senhor quer dizer então que a maldição é boa? É boa, por quê? Porque quando você começa a perceber, você está tendo derrota na sua vida financeira, o teu casamento não vai para frente e atrás de você, todos os casamentos da tua família houveram divórcio. Promiscuidade, todas as meninas casaram grávidas, tiveram relações sexuais antes do casamento. Os filhos nasceram antes da aliança do casamento. Isso é o quê? Sinal de maldição. E precisa ser corrigido isso. Como é que corrigir isso? Retirando aquilo que foi implantado pelos antepassados. Quando nós lemos o capítulo 10, versículo 9 e 10 de Juízes, versículo 9 e 10, do 11 até o 14, diz assim: até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos os Balaíns. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amoreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamaste, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixaste servir-se a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolheste, que vos livrem nesse tempo do seu aperto. Então, olha só, nós convertemos, mas nós não colocamos as nossas vidas, nós não fazemos renúncia daquilo que aconteceu atrás, antes de nós. E eu falo isso porque eu vim de uma família espírita, parte da minha família ela era de umbanda e de kardecismo, a outra parte era totalmente católica. E qual é a herança que existe por trás disso? Promiscuidade. Pode prestar atenção, toda pessoa que vem da umbanda, que vem do catolicismo, que vem desse lugar, meu irmão, na família tem muita promiscuidade, muita. Às vezes a pessoa pode até tentar esconder, porque são da sociedade, são da alta, tal, então não pode escandalizar, mas se ela tiver coragem de contar, você vai ver quanta promiscuidade existe por trás disso. E aí a pessoa converte, mas ela não consegue abandonar o nível de vida que ela tinha antes. Então vira e mexe ela está adulterando, vira e mexe ela está vendo pornografia, e ela vê a pornografia de várias formas. Ela imagina ela tendo relação sexual com outra, com a mulher dele, com mais uma mulher. O cara não consegue parar, por quê? Porque os espíritos estão trabalhando na vida dele, tentando intimidá-lo, tentando fazer com que ele perca a moral, o bom senso, com que ele se perverta, entende? E aí, meu irmão, é só uma questão de tempo para esse cara poder começar a praticar essas coisas, se não houver uma renúncia, se ele não tirar essas coisas da vida dele. Então, quando nós falamos de herança, nós falamos a respeito das coisas que estão atrás de nós, dos que os nossos pais fizeram. Mas quando nós falamos de nossas vidas, nós estamos falando da nossa geração, da nossa descendência, daquilo que nós estamos produzindo para os nossos filhos. Então, qual é o tipo de herança que você hoje está produzindo para o teu filho? Qual é o legado que você está deixando para essa criança, para esse menino, para essa menina, através do tipo de vida que você tem? Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 12, diz assim: o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de prostituição os engana, e eles se corrompem apartando da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo e do almeiro, porque a sua sombra é boa. Por isso as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Diga assim: filha se prostitui e nora adultera. Aí o cara fala: mas é a nora, mas a nora é casada com quem? Com teu filho. Olha o problema que arruma, por conta da promiscuidade, por conta do estilo de vida que o homem escolhe para a vida dele. Entende?
Então, querido, ter uma vida com Deus, ter uma vida santa, a pessoa buscar em Deus uma direção para que ela possa caminhar e falar para o Senhor: Deus, eu preciso de libertação, preciso que o Senhor transforme a minha vida, é muito poderoso. Provérbios 28:3 diz assim: o que encobre a sua transgressão nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, o que encobre nunca prospera, entende? A pergunta é, imagina só, Deus, as pessoas na verdade costumam dizer a seguinte coisa: pastor, eu preciso confessar o meu pecado apenas para Deus, eu não preciso confessar para outra pessoa. Já ouviram alguém dizendo isso? Porque é só Deus, eu não preciso confessar pastor Plínio, pastor Robson, pastor Gerson, nada disso, pastor Renato. Eu confesso apenas para Deus, está resolvido. A minha pergunta é: Deus estava na hora que você pecou, sim ou não? Sim ou não? Sim, então você tomou um flagrante de delito, meu irmão. Entende? Você não precisa confessar, já é réu, confessa já, porque ele já viu. Você precisa fazer o quê? Tratar como diz Tiago 5,16, confessar aos vossos pastores, confessar para um outro irmão, para o líder de célula, um irmão que vai orar por você, que tem a responsabilidade, e o nome de Deus vai ser glorificado. Eu quero contar alguns testemunhos para vocês a respeito de como a promiscuidade ela pode trazer problemas sérios para a vida de uma pessoa. Eu atendi um homem e esses testemunhos que eu vou contar para você, eles são todos liberados para eu contar. Eu liguei para a pessoa, pedi que eu pudesse contar, não vou falar o nome, né, e nem a cidade do Brasil que eu atendi a pessoa, mas são testemunhos liberados. Esse camarada, ele foi abusado quando ele era criança. A grande maioria, meu irmão, a grande maioria dos abusos sexuais na vida das crianças, elas acontecem em dois momentos. A casa, ela está rachada, porque ou a mãe e o pai não eram casados, essa criança é bastarda, ou havia um adultério da parte do pai ou da parte da mãe, e essa criança não tinha proteção da parte do Senhor, e é onde acontece o abuso. Pode procurar, pesquisar, olhar de repente para a vida, não é quem sofreu esse tipo de abuso, olhar para a vida e pensar: poxa, é verdade, quando eu sofri abuso eu tinha tal idade, e os meus pais não eram casados, ou os meus pais eles estavam dessa forma. E esse camarada, ele é abusado quando ele é criança, ele começa a crescer, ele profissionaliza, ele tem uma profissão, um cara que tem um escritório, um mega escritório e tal, e aí ele começa agora a fazer pactos pela internet, começa a pesquisar prostituição, começa vendo lá mulher com mulher, pornografia, daqui a pouco mulher com homem, mulher com homem, mulher, homem com animal, com tudo, e começa a virar uma bagaceira a vida dele. E quanto mais pornografia você vê, meu irmão, quanto mais você se contamina com essa coisa, mais a sua vida vai ficar na dependência. Então, assim, a pornografia, a promiscuidade, ela é uma coisa que você não consegue esquecer. Esses dias colocaram no Facebook, eu até compartilhei uma musiquinha do Café, não lembro se era Café Seleto, lembra? Alguém lembra aquela musiquinha? Café Seleto, lembra? O Plínio lembra, né, Plínio? Lembra, pastor? Café Seleto, não é? Eu compartilhei. Quando eu comecei a ouvir aquela musiquinha, meu irmão, eu lembrei da música inteira. Não é? Ela foi gravada em 77, eu nasci em 75. Então eu era criança, ainda ela passava, mas quando eu ouvi, na hora eu lembrei da música inteira. Eu falei assim: rapaz, como é que é? Imagina a pornografia, o que não faz na vida do cara. Eu escutei uma música do Café. Imagina você que é viciado em pornografia, como é, qualquer coisa te dá um start, e a pessoa começa a procurar isso. Esse camarada procurando na internet uma coisa ou outra, procurando uma coisa e outra, começou a fazer pactos. Ele começou a procurar: quero fazer pacto na Umbanda. Ele procurava lá, como é que faz, tal. E aí ele começou a criar pactos, meu irmão, pactos. Esse camarada casou, e aí ele começou a ter um problema muito sério. Qual que era o problema dele? Ele não conseguia ter relação sexual com a sua esposa. Ele não tinha ereção, então ele não ficava com o corpo no jeito, para poder dar uma namorada com a esposa. E ele só conseguia, às vezes, uma vez no mês, ter esse tipo de relação com a esposa dele. E aí ele começou a fazer pactos com as entidades. Ele falou que chegava no escritório dele, ele se deitava no chão, pegava o telefone dele, levantava assim, daqui a pouco ele abria na pornografia, e o pênis dele começava a funcionar, começava a ficar ereto. E ele falava que conforme o pênis ficava ereto, ele sentia uma pessoa sentando no colo dele. Só que não apenas sentava no colo dele, ele sentia que também ele era tocado pelo ânus.
Então ele tinha uma dupla relação sexual. Ele tanto tinha uma relação onde ele penetrava, como uma relação onde ele era penetrado por espíritos, irmão. Olha só que coisa terrível isso. E aí nós vamos fazer o processo de libertação desse camarada. O que acontece? Ele começou a falar assim: pastor, eu estou sentindo esse espírito andando na minha bolsa escrotal. Eu estou sentindo esse negócio andando, né? E aí eu falei para ele assim: ó, irmão, essas aí não dá para fazer oração de imposição de mão não, né? Se vira. Você ora você aí, né? Eu boto a mão na cabeça, você bota a mão aí, vamos orar, porque eu que não vou fazer essa oração aí, não dá, não é? Mas o camarada, ele vai, meu irmão, e aí ele começa a fazer o processo. E quando você descobre por que tem muito homem hoje que ele já não funciona como homem, ele está broxando numa idade jovem ainda, o cara está jovem, 40, 50, 60 anos, mas não consegue mais, porque houve derramamento de sangue, o camarada cometeu aborto quando ele era mais jovem, entende? Teve relação, vida sexual promíscua, e aí abortou, nunca falou para ninguém, e às vezes não consegue engravidar a esposa dentro do casamento, às vezes perdeu a força, não tem mais. E aí esse camarada, ele faz todas as confissões, faz todas as renúncias, e a vida dele começa a ser transformada. Então assim, existe uma forma de Deus agir na tua vida, que é através da confissão e do arrependimento. Se você preferir a tua reputação, talvez a tua vida nunca seja mudada, e aquilo que você está fazendo vai se repetir na vida dos teus filhos. Agora, quando nós deixamos de lado a nossa reputação e a minha família, ela é mais importante do que isso, meu irmão, eu vou lutar com todas as forças, em nome de Deus, ele vai ser glorificado. Amém, meu irmão? Amém? Então, assim, existem esses dois demônios, essas duas entidades, que eu falei para você que tinha relação com esse cara, um chama incubos e o outro chama sucumbos. Não é? Se você pesquisar, de repente, alguma coisa na internet, você vai achar, mas eles são demônios de várias tradições culturais, que buscam mulheres e homens para terem relação sexual. Tem gente que é visitada à noite, não é? Ela tem relação sexual à noite, tanto homem como mulher, e ele não consegue lembrar da fisionomia, mas ele tem a relação, chega ao final dessa relação, e ele fala assim: rapaz, eu não sei o que é isso, como é que pode, se minha mulher vê, ele acorda até mais cedo para correr para o banheiro, porque se a mulher pegar o cara daquele jeito, vai virar uma bagunça a vida dele. Mas por quê? Porque ele tem uma ligação com uma entidade. Ele fez algo lá atrás, e aí você vai pesquisar a vida dessa pessoa, é um cara que teve uma vida muito promíscua mesmo, gastou dinheiro com prostituição, investiu dinheiro, gastou dinheiro com aborto, com um bocado de coisa, meu irmão. Então, essas coisas todas precisam ser cessadas, quando nós descemos de cima da questão da nossa reputação e colocamos Cristo como centro, o centro da nossa vida. Então a minha reputação diante do Senhor, ela tem que valer se eu for de fato a imagem e semelhança de Jesus. Se eu olhar para a minha vida e dizer assim: Deus, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, eu quero que o Senhor opere na minha vida, eu não aguento mais esse tipo de situação que eu estou vivendo. Eu atendi uma outra pessoa, uma mulher, e essa mulher, ela tinha um problema muito sério. O pai, ele era feiticeiro. A mãe, ela era uma mulher que tinha casos com outros homens. Então, muita promiscuidade. E essa garota com 13 anos de idade, 12 anos de idade, ela é abusada sexualmente pela primeira vez. Aí é abusada a segunda vez e ela começa a gostar e ela se torna uma prostituta. Começa a ter relação com um monte de cara por conta de dinheiro. E aí ela vai ganhando grana. Até que chega um momento da vida dela que ela conhece Jesus e ela busca ao Senhor, ela entrega a vida para o Senhor, o esposo casa com ela, não é? Eles vão para a igreja os dois, tudo certinho, tudo organizado, mas o que acontece depois? Essa mulher um dia vai na reunião dos filhos, na escola, e ela vê uma das amigas da filha dela, a menina mais velha dela, tinha 10 anos de idade na época que atendi, e aí ela vê a amiga da filha falando assim: olha, eu voei essa noite, eu fiz não sei o quê, e a mãe começou a ouvir, né? Falar: voou, que coisa, né? Será que ela está pensando que ela é a Mulher Maravilha, tal? E pensou mesmo essas coisas de fantasia de criança. E a mãe chega em casa, fala para a filha dela bem assim: minha filha, eu queria que você me contasse como é que é isso, que a tua amiguinha falou que voa, que não sei o quê. E ela falou assim: mas a senhora está achando estranho por quê? Falou: é porque ninguém voa. E a filha fala assim para a mãe: eu também voo. E a mãe falou: como é que você voa, menina? Ela falou assim: eu saio do meu corpo e voo. E ela falou assim: e você vai para onde quando você voa? Ela falou assim: olha, eu vou para um outro país, para um outro mundo, para um outro lugar, e nesse lugar eu tenho relações sexuais com outras pessoas. Lá eu não tenho mais 10 anos, mas eu tenho 26, eu tenho 2 maridos,
E ela começa a contar o tipo de coisa que ela faz nesse outro plano espiritual. E ela diz bem assim, e eu tenho uma missão. E a mãe fala assim, mas qual é a tua missão? Ela fala assim, hoje naquele lugar eu sou uma princesa, mas eles têm preparado para mim um trono de rainha naquele lugar. E a mãe fala, e como é que você vai conquistar esse trono de rainha? Ela falou assim, a hora que eu te matar. E a mãe fala bem assim, mas eu sou a tua mãe, como é que você pode me matar? Ela falou assim, lá naquele mundo eu tenho um outro pai e outra mãe muito melhor do que vocês, porque eles deixam eu fazer o que eu quiser. Entende a promiscuidade, onde que leva? Você converte, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, mas se você não fizer a renúncia, meu irmão, daquilo que os seus pais fizeram, você vai continuar com a perseguição. E eu sei que muitas vezes nós olhamos e falamos assim, pastor, mas eu aceitei Jesus, então essas coisas têm que acabar. Salvação é diferente de libertação. Quando você lê Levíticos 26, do 40, do 39 em diante, você vai ver o que é que Deus ele está falando. Ele está falando a respeito de nós confessarmos os pecados com que pecaram os nossos pais, não é? Os nossos avós, os seus tataravós, até a sua quarta geração. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo de número 4 e 5, ele fala assim, eu Deus sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Terceira e quarta geração. Mas abençoo até a 10ª, até a 1000ª geração. Então a mão de Deus para abençoar é muito maior do que a mão que vai amaldiçoar uma família. Porque 4 gerações você consegue mapear rápido. Você consegue investigar bem rápido e resolver essa situação. Então, quais são as consequências, por exemplo, da idolatria? Eu já disse aqui uma, que é a promiscuidade. A outra é cegueira espiritual. Quando você lê o Salmo 115, o que é que está escrito lá? Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E aí, logo na sequência, após esse versículo, vem uma maldição. Deus diz assim, tornem-se iguais a eles todos aqueles que os fazem e aqueles que cultuam. Então, toda pessoa que é idólatra, que ela vem da idolatria, ela tem a sequência de questão de uma sexualidade desenfreada, uma pessoa promíscua, e ainda tem a questão da cegueira. E aí a pessoa pode até olhar e dizer assim, mas pastor, Jesus morreu e ele resolveu toda essa questão. A tua salvação, sim. Quando você olha para o livro de Daniel, capítulo de número 10, e você vai ler a carta, você vê que Daniel começa a descobrir, ele lê o livro de Jeremias e fala, lendo eu o livro de Jeremias, e ele lê o capítulo de número 2, não é? E aí ele vê, enxerga dentro daquilo, o porquê que eles estão vivendo naquele cativeiro. E a promiscuidade sexual, um cara que está sentado dentro de uma igreja, meu irmão, cultuando ao Senhor, e ele está vivendo uma vida de promiscuidade, ele está vivendo o quê? Uma vida de cativeiro. Igualzinho na Babilônia, não é outra coisa, porque ninguém é feliz dentro do cativeiro. O cara sente medo, o cara olha, é mais ou menos como o pessoal que faz o curso de segunda-feira aqui, não é? Ele fala assim, poxa, eu errei, mas agora eu vou ficar firme, eu não vou fazer mais. Eu atendo homens que falam assim, meu irmão, quando foi a última vez que você masturbou? Ah, pastor, já faz tempo, já eu estou quase liberto, estou punk. Quanto tempo, meu irmão? Ah, já tem uns 4, 5 dias, entende? O cara acha que 1 mês, que 15 dias, 20 dias, isso já é muito tempo para ele. Lógico que é um tempo muito bom para o cara conseguir lutar, entende? Para prevalecer. Mas ele precisa confessar isso junto com o pastor Robson, com o pastor Plínio, junto com o pastor Alexandre, com o pastor Gerson, junto com a equipe de pastores de vocês, para quê? Para eles orarem desligando vocês do império das trevas, para que a tua vida ela possa ser fortalecida em Deus, e esse pecado, esse mal não ter mais força contra a tua vida, e o nome de Deus ser glorificado, amém? Está entendendo? Sim ou não? Amém ou não amém? Aprendi com o Gerson. Vai. Só estou com o cabelo diferente, eu não sei se vocês viram, meu cabelo está crescendo, irmão, estou mó feliz, falo assim, meu Deus, Deus é bom. Então olha só, outra herança da idolatria, pobreza, voto de pobreza, problemas socioeconômicos. Aí a pessoa pode olhar e ainda dizer assim, pastor, mas o senhor só falou de herança no Antigo Testamento, promiscuidade no Antigo Testamento. Vou citar um livro do Novo Testamento para você, Mateus capítulo 23, versículo de 25 a 28, que diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O que é hipócrita? Hipócrita é uma pessoa que é uma coisa na frente, por trás é outra, não é? É uma pessoa de duplo caráter, tem duas personalidades.
Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Iniquidade é diferente de pecado. As pessoas pensam que iniquidade e pecado são iguais. Não é igual. Quando fala de pecado, fala do que eu peco, o meu pecado. Quando fala de iniquidade, fala de questões geracionais, de questões que estão ligadas aos meus pais. Quando você olha para o livro de Daniel, que eu disse, capítulo de número 10, que ele vai orar, ele fala assim: Senhor, eu quero confessar os pecados com que pecaram os meus pais, como também as suas iniquidades. Neemias ora a mesma coisa, Jeremias vai orar também a mesma coisa, fazendo confissão do pecado dos pais. Por quê? Porque eles entendem que a questão da hereditariedade, ela traz um problema sério na vida dos filhos, um problema muito sério. E aí o versículo continua dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Duas coisas diferentes. Versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se estivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. E aí Jesus fala assim: mas assim mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então olha só o que Jesus fala: você está dizendo que você é filho daqueles que mataram. Então, se você é filho, você tem herança. O que é que Paulo diz? Paulo fala bem assim, ele fala bem assim: olha, sois filhos, logo sois herdeiros, não é? E ele diz bem assim: enchei, pois, a medida de vossos pais, raça de víboras, serpentes, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, a um deles matareis, a outros crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. E em verdade vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre esta geração. Então, meu irmão, quando se fala de geração, quando ele fala essa questão do derramamento de sangue, o aborto, por exemplo, é o quê? Por que vem aborto? Por que uma pessoa aborta? Por conta da promiscuidade, por conta do tipo de vida desregrada que tem. Então tem muito pai hoje que está liberando o filho para namorar. O filho tem 12, 13, 14 anos. Ah, pastor, é melhor eu colocar ele para namorar do que permitir que ele peque. Meu irmão, ele vai pecar. Entende? É melhor você falar de Jesus para ele que não é tempo, esperar um tempo certo, porque senão vai repetir toda a mesma história. E aí não adianta depois nós chorarmos. Amém, queridos? Bem, eu vou encerrar aqui. Deu para entender? Amém? Amém.